Minutos. Hoje, diferentemente das terças anteriores, a gente vai com Bruno Rafael neste primeiro jornal. Ele que já está conectado conosco na ponta da linha. Você que acompanha na internet também já tem as imagens, viu? Professor Bruno Rodrigues Rafael, Bruno Rafael Rodrigues, seja Essa é a ordem, bem-vindo. Rafael Boa Rodrigues. tarde para o senhor. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Alex deu um tapa no visual aí. Pô, Pois ficou é. legal, ficou maneiro, hein? Passei na tosa essa semana, professor. A gente começa aí nesse tema bem bacana, interessante para muita gente, inclusive eu também sou um dos grandes interessados em saber. Perda de barriga, exercícios, professor. Contem pra gente, primeiramente, além da parte estética, claro, o que indica para a saúde o acúmulo de gordura abdominal, professor? Excelente pergunta, Alex. Muita gente relaciona, né, o abdômen, a circunferência abdominal, ali, aquela barriguinha, popular barriguinha de chope, com a questão estética. Mas é importante esclarecer um ponto que é, quanto maior a circunferência abdominal, maiores são os índices de risco de eventos cardiovasculares, né? Então, as pessoas que normalmente têm uma circunferência abdominal um pouco mais avantajada, essas pessoas têm uma grande probabilidade, e quanto maior o nível de circunferência, maiores as chances de desenvolver ou de sofrer algum evento cardiológico, seja um infarto agudo do miocárdio, ou alguma alteração, como a própria hipertensão arterial sistêmica, que é uma das principais cardiopatias que acometem pessoas não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, a gente tem, por exemplo, Alex, um índice que nós chamamos de relação de cintura e quadril. O que é essa relação de cintura e quadril? Ela é, hoje, um dos índices que, provavelmente, daqui a poucos anos, vai substituir o IMC, né? O IMC, que é o Índice de Massa Corporal, e o RCQ, que é o índice, a relação de cintura e quadril. Essa relação de cintura e quadril ela é um pouco mais fidedigna do que o IMC, Alex. Por isso que muitos pesquisadores e as autoridades de saúde já vêm utilizando o RCQ como um índice importante para análise de riscos ou probabilidade de eventos cardiovasculares. Para as pessoas que estão nos ouvindo, os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, qual é o dado, qual é o score que esse RCQ precisa estar, né? Porque o IMC a gente sabe que ele precisa estar ali abaixo de 25, né? Que é o peso vezes a sua altura ao quadrado. Se estiver acima de 25, você apresenta sobrepeso. Se estiver acima de 30, você apresenta obesidade 1. Se estiver acima de 35, você vai para obesidade 2 e assim sucessivamente. Já o RCQ, essa relação de cintura e quadril, ela tem que estar próxima a 0,7, né? Que é nada mais nada menos do que a divisão entre a sua circunferência de cintura e a circunferência do seu quadril. Quanto mais distante de 0,7, maiores são os riscos de você desenvolver ou de você sofrer um evento cardiológico. Há um ponto que a gente sempre fala que o tolerável é 0,9, mas muitas pessoas hoje apresentam um índice de 1,0. Esse índice de 1,0 ele é já um alerta vermelho, uma bandeira vermelha para você desenvolver esses eventos cardiológicos, Alex. Bom, professor, e em relação aos benefícios, queria que você falasse aqui para a gente, para os nossos ouvintes, quais são os benefícios dessa perda da gordura abdominal, professor? Além da redução de um processo inflamatório, né, tendo em vista que a gordura, principalmente a gordura abdominal, a gordura que nós chamamos de gordura visceral, né, principalmente, ela gera efeitos inflamatórios no nosso tecido. Quando você reduz esse percentual, quando você reduz esse índice, você também reduz o dano inflamatório. E o que isso tem de positivo, vamos dizer assim? Você começa a desenvolver menos dano muscular pelo processo inflamatório, você começa a diminuir o risco de estimular células, por exemplo, células cancerígenas, né, células que são muito perigosas para o nosso organismo. Você começa a diminuir o acúmulo de gordura nos tecidos endoteliais das suas veias e das suas artérias, diminuindo então a sobrecarga cardíaca, ou seja, o trabalho que o seu coração tem para impulsionar sangue para todo o seu corpo, o que gera então automaticamente uma redução da sua pressão arterial, né? Fica ali mais próximo ao 18/8, né? O que a gente conhece ali como o mais adequado. Então,
Além dos efeitos mecânicos, nós também temos efeitos positivos de questões mais fisiológicas, de questões mais químicas, né, relacionadas à inflamação. E, obviamente, quanto menos gordura você tiver no seu corpo, melhor será a sua condição de vida para os anos seguintes, né, para a sua fase ali de meia-idade, principalmente chegando na sua fase idosa. É importante entender que o tecido de gordura é um tecido antagônico ao tecido muscular. Então, quanto maior a probabilidade ou quanto maior o seu acúmulo de gordura durante a vida, de fase adulta, adulto jovem, meia-idade, maior será a probabilidade de você também ter esse acúmulo de gordura na fase idosa. Então, é importante reduzir também a quantidade de gordura e principalmente controlar esse aumento de gordura, principalmente na região abdominal, para que quando você chegar na sua fase idosa ali, você não tenha um avanço abrupto, né, desse acúmulo, porque é o que normalmente acontece, principalmente em virtude da alta perda de massa muscular oriunda dessa faixa etária, Alex. Professor, agora uma outra pergunta aqui que é bem interessante também, já vou emendar uma outra na sequência, mas essa vai para fora do ar, tá? Depois falo com o senhor. Mas quais são os principais exercícios e os hábitos aí que podem ajudar na queima dessa gordura do abdômen? Tem algo assim que seja bem mais eficaz e com resultado mais rápido pro interessado? É uma pergunta que ninguém, né, se faz muito, não é uma pergunta que não interessa muito a nossa audiência, então eu nem vou falar sobre os melhores exercícios para Socorro! perda de gordura, né? Muito pelo contrário, né? Essa é uma pergunta que muitos ouvintes que me seguem nas redes sociais acabam fazendo. E a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é, queridos ouvintes, o exercício abdominal, ele não faz você perder gordura localizada no abdômen. Então vou até repetir. Os exercícios abdominais não fazem você perder gordura abdominal localizada. A gordura, como eu disse, ela é um tecido sistêmico. Então, para você perder gordura na região abdominal, Alex, Thaís e todos os nossos ouvintes, você precisa perder gordura em todo o seu corpo, de forma sistêmica, né? Isso não vai acontecer de forma localizada. A literatura científica está cheia de fundamentação para nos dizer que toda essa queima de gordura ela é sistêmica, ela não acontece de forma regional. Mas nós temos algumas modalidades de treinamento que estão muito relacionadas à perda de gordura abdominal. Por exemplo, o treinamento intervalado, os populares HIIT. Né? Quais são esses treinamentos HIIT? São treinamentos onde você faz um estímulo, que pode ser correndo, que pode ser pedalando, que pode ser nadando, que pode ser remando. Hoje a gente tem remos ergométricos nos centros de treinamento, por exemplo. E você faz um estímulo entre 10 até 1 minuto, e você dá um estímulo de pausa, né? Você estimula e pausa. Então é como se você estivesse correndo e parando, ou pedalando e parando. Então esses modelos de treinamento que são variados, né? A gente não vai se pegar a nenhum nesse momento, mas que a gente pode trabalhar isso numa outra coluna. Eles estão muito relacionados hoje à perda de gordura abdominal. E o mais interessante desse modelo de treinamento é que o tempo de treino, ele normalmente varia entre 8 minutos a 25 minutos. Então, é um intervalo de tempo muito curto que vai te ajudar a te manter mais ativo, te manter uma qualidade de vida melhor, reduzindo o percentual de gordura e principalmente gordura que está localizada na região abdominal. E agora a gente segue aqui com o Alta Frequência, coluna de todas as terças-feiras, você já sabe, né? O Coluna Hoje Tá Pago. Professor, para a gente encerrar nossa conversa, queria que o senhor desvendasse aqui para os nossos ouvintes alguns mitos, né? Quais são os mitos que muita gente acaba caindo quando se fala em exercício para perder barriga? Tem gente que fala algumas coisas como se fossem perder essa gordura abdominal feito uma mágica. Quais são esses mitos aí que eu queria que o senhor quebrasse, os principais deles que chegam até o senhor? Vamos lá, Alex. O primeiro é esse de fazer exercícios abdominais para perder gordura localizada, né? O segundo é que muitas pessoas acabam indo fazer exercício com algumas cintas, né, no abdômen, algumas de borracha, algumas com um tecido que chega a ser próximo à borracha, para fazer achando que com o excesso de suor que vai sair da região abdominal, haverá uma tendência a queimar mais
gordura nessa região, né? Em virtude ali, acho que por aumentar a temperatura, o calor nessa região, as pessoas fazem uma relação em queimar gordura, quando na verdade você não queima gordura através do suor, né? E aí vem uma outra questão, as pessoas acreditam que para queimar mais gordura, né, perder mais gordura, elas precisam suar mais. O suor não tem uma relação direta também com a queima de gordura, tá? É um processo químico interno ao seu corpo. Quando você está suando muito, isso quer dizer que você está com a temperatura do seu corpo muito alta. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu corpo está trabalhando para que ele mesmo não sobreaqueça através do suor, por isso ele abre mais os poros e elimina mais líquido para que a temperatura do seu corpo não suba tanto ao ponto de você se sentir mal. E, por último, mas não menos importante, os alimentos milagrosos, né? O tal da cúrcuma, o tal da chia e de outros alimentos, né? Quanto mais difícil de se encontrar esse alimento, parece que ele mais milagroso é para perder gordura. Então, esses alimentos, né, que as pessoas chamam de alimentos milagrosos, eles também são pontos importantes dentro de uma dieta, mas eles sozinhos não vão fazer esse milagre todo que muitas pessoas acreditam. Bom, mais uma vez é importante conversar com o nutricionista, mas não se pegue apenas tipo água morna, limão, né, de manhã cedo, que isso vai fazer você perder mais gordura. Na verdade, isso não vai acontecer. É um dos grandes mitos que a gente recebe, principalmente no meio da internet, no meio do fitness. Mas tem vários outros aí que a gente poderia passar uma coluna inteira conversando, Alex. Muito obrigado, professor Bruno Rafael Rodrigues. Gostaria que o senhor deixasse aí as suas redes sociais, os contatos, para que também o nosso ouvinte, futuros alunos associados aí do Instituto, possam também entrar em contato e obter mais informações com o senhor. Fique à vontade. Claro, Alex. Eu pegar uma risada da Thaís aí, acho que alguém da redação deve utilizar aí essa água morna com limão aí. Era sobre isso mesmo. mesmo. Eu Thaís, eu não queria acabar com essa sua alegria, mas infelizmente não funciona. Não, Pessoal, eu tava só brincando. Ele disse, Alex, volta e diz quen. E na hora só, Alex, aí por isso que a gente tava rindo, professor. Bom, Tristeza. pessoal, então, quem quiser conversar um pouco mais, saber mais informações, trazer informativos de pauta pra gente, né, temas, é só entrar em contato comigo pelo @BrunoRMRodrigues, né, @BrunoRMRodrigues, e o @Instituto Bruno Rodrigues, que também estará ali um contato diretamente comigo, e a gente vai trazer aqui todas as terças-feiras, mas hoje, hashtag tá pago, pessoal. Hoje tá pago. Sem aguinha com limão, hein, Alex? Em jejum. Por favor. É isso. O professor volta na próxima terça-feira com a gente, no dia 22, se Deus quiser, para trazer mais dicas de saúde. Obrigada, professor Bruno Rafael. Agora 4h25. Humanamente, com o Dr. Daniel Barros. Você acompanha acessando o site bandnewsfm.com.br. Agora